Projeto Cultural Abrale. No dia 19 de abril, comemoramos o Dia do Índio, instituído em 1943 pelo Decreto-Lei 5.540, criado pelo presidente Getúlio Vargas. Em 1940, realizou-se no México o primeiro Congresso Indigenista Interamericano. Porém, os índios temerosos não compareceram nos primeiros dias do evento, porque há séculos eram perseguidos, agredidos e dizimados pelo homem branco. Depois de muita reflexão, entendendo a importância do evento, os líderes indígenas decidiram comparecer. Era 19 de abril, data que ficou institucionalizada no continente americano como Dia do Índio. A história nos conta que, antes da chegada dos europeus, contávamos com cerca de 100 milhões de nativos no continente americano. Somente no território brasileiro tínhamos aproximadamente 5 milhões deles. De acordo com o tronco linguístico, eram divididos em tribos. Tupi-Guaranis, na região do litoral, Macro-Gê ou Tapuias, na região do Planalto Central, Aruaques e Caraíbas, na Amazônia. Hoje, estima-se que menos de 400 mil ocupam o território brasileiro, em áreas demarcadas e ditas protegidas pelo governo. Vale lembrar que os índios ainda não ocupam totalmente as terras que de direito lhes foram reservadas. Uma cultura que não vive mais como antes da chegada dos portugueses em 1500, pois perderam sua identidade, uma riqueza de aproximadamente 200 etnias indígenas e 170 línguas. Graças à carta de Pero Vaz de Caminha, escrivão da expedição de Pedro Álvares Cabral, sabemos muito sobre os usos e costumes dos nativos daquela época. Esta documentação é enriquecida com relatos dos padres jesuítas. Eles viviam da caça, pesca e agricultura de milho, amendoim, feijão, abóbora, batata doce, principalmente mandioca. Domesticavam animais de pequeno porte, como o porco do mato e a capivara. Não conheciam o cavalo, o boi e a galinha. As relações eram baseadas em regras sociais, e o contato entre as tribos acontecia em momentos de guerras, casamentos, cerimônias fúnebres e no estabelecimento de alianças contra um inimigo comum. Seus objetos eram feitos com o uso de matéria-prima da natureza e, até hoje, dão um maior exemplo de respeito ao meio ambiente, retirando dele o estritamente necessário para sua sobrevivência. Da madeira, construíam canoas, arcos, flechas e suas habitações, as ocas. Com a palha construíam cestos, esteiras, redes e inúmeros outros objetos. A cerâmica era muito utilizada para fazer potes, panelas e muitos outros utensílios domésticos. Das penas e peles de animais, confeccionavam roupas e enfeites para as cerimônias das tribos. O urucum era usado para fazer pinturas no corpo. Entre os indígenas não há classe social. Todos gozam dos mesmos direitos e recebem o mesmo tratamento. A terra pertence a todos e a caça é dividida com os habitantes de sua tribo. Apenas os machados, arcos, flechas e arpões são de propriedade individual. Uma organização social que o homem branco não consegue copiar.
o trabalho é realizado por todos. Há uma divisão por sexo e idade. As mulheres se responsabilizam pela comida, as crianças pelo plantio e colheita, e os homens ficam com o trabalho pesado da caça, pesca, guerra e derrubada de árvores quando necessário. As duas figuras de destaque, o pajé e o cacique. O pajé, sacerdote da tribo, conhece os segredos da cura com ervas e rituais, ajudado por deuses da floresta e os ancestrais. O cacique é o respeitado chefe, encarregado da organização e orientação da tribo. Na educação, os pequenos índios, os curumins, aprendem de forma prática desde cedo, observando o comportamento dos adultos. Na caça, acompanham os pais para aprender e, no ensinamento, tudo é vinculado à vida prática. Ao atingirem 13, 14 anos, passam por uma cerimônia para ingressarem na vida adulta. A tomada de suas terras pelos portugueses foi feita de forma violenta, com mortes e até transmissão de doenças para dizimar tribos inteiras, segundo o relato dos próprios portugueses nos documentos deixados. A visão eurocêntrica defendia que os índios pertenciam a uma raça inferior, grosseira, e que deviam ser convertidos ao cristianismo. Nossos índios foram violentados culturalmente, perderam sua identidade, foram explorados e roubados, como acontece até hoje. Os preservadores do meio ambiente e exemplo de uma sociedade justa e equilibrada, sem diferenças, sem delinquências, sem violências, sofrem pela falta de terras, são ameaçados e vivem em condições extremamente precárias. Tudo isso em pleno século XXI. Justo seria devolvermos seu território e pedir 1000 desculpas pelo estrago.